RP Notícia. Apoio Cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Quarta-feira, dia 13 de abril, começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver que o Ministério da Saúde confirma mais de 1.000 casos de microcefalia em todo o país. Destes, 189 tiveram confirmação laboratorial para o Zika vírus. Você vai ver também que a sessão da Câmara dos Vereadores de Jundiaí foi marcada por protestos de grupos contrários e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E mais. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estima em quase 500 milhão o número de diabéticos em todo o mundo. No Brasil, são 9 milhões de pessoas atingidas. Grendac realiza bazar para manutenção do hospital. E mais. Parque Aquático de Itupeva abre os portões para entidades de todo o estado, mas a adesão das ONGs da região é pequena. Apenas 2 levaram os assistidos. E um dos motivos apontados é a crise. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. 3 pessoas foram detidas, entre elas 2 menores, na noite de ontem em Várzea Paulista, após assaltarem um comércio na rua São Vicente, no bairro Jardim Paulista. A polícia foi avisada pela população sobre o crime e que o carro utilizado pelos marginais para a fuga estava no sentido Jardim América 1. O carro foi localizado e a PM fez um cerco. Os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram em direção ao Matagal. 3 foram capturados e um 4º integrante conseguiu fugir. Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, dinheiro e uma máscara utilizada no momento do crime. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo são mais de 400 milhões de diabéticos. Uma doença silenciosa e que precisa de cuidados diários. A pensionista Doroteia Húngaro, de 70 anos, convive com a doença há 9 anos. Controla a diabetes por meio de muitos comprimidos ao dia. Além de todos os remédios que acompanham a sua rotina, segue uma alimentação saudável. A alimentação, quanto mais leve, melhor, né? Que nem hoje eu comi salada de berinjela com uva passa. Abusei um pouquinho no bolinho de arroz que eu adoro. Eu fiz e comi, né? Mas a minha comida gosto muito de salada, né? Adoro uma batata e a batata não faz bem. Então, de vez em quando, eu faço uma batata assim, salada com ovos e como. Para a pensionista, é importante se alimentar bem ao longo do dia entre uma pausa e outra. E se dá vontade de beliscar algo doce no meio da tarde, tem uma dica. Eu belisco o dia inteiro, eu como assim, castanhas, que também é bom, né? Não tem nada que me afete com a diabetes. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque ela é traiçoeira, né? Ela pode estar a 110 agora, daqui a pouquinho ela vai para 170, 200. Então a gente tem que tomar cuidado. A doença praticamente quadruplicou, passando de 108 milhões de 1980 para 422 milhões em 2014. A diabetes é mais comum em mulheres e entre a população com mais de 65 anos. A doença causa vários problemas à saúde e mata cerca de 70 mil pessoas por ano. A modernidade vai dando tom de vida em todo o planeta, com as consequências da modernidade, né? Que seria uma situação de baixa atividade física, basicamente, uma alimentação não tão rica em fibras, uma alimentação fácil, fast food, um carboidrato de absorção rápida, uma fritura, geralmente algo palatável, aliado, claro, à genética, né? A genética das pessoas e ao envelhecimento da população. E métodos simples podem ajudar na prevenção da doença. Dormir bem é fundamental. Procurar obedecer um horário de sono, né? Ir para a cama, não levar o celular, não ficar com luz de LED, dormir. A criança precisa mais de 8 horas, mais do que 8, às vezes 10, né? Dependendo da faixa etária,
sem barulho, sem televisão ligada, sem som, dormir o necessário, eu acho. E controlar o peso, né? E quando o assunto é criança, a educação e a precaução são sinônimos de um futuro saudável. Os cuidados devem ser redobrados. A gente tem que priorizar um passeio, um fim de semana ao ar livre, ou estimulá-los a fazer uma atividade física, uma dança, um futebol. Claro que sobra para a gente levar, trazer, ter horário para se alimentar, não ter exclusões alimentares. Meu filho não come verde, doutora. Isso não pode, tem que comer a salada, tem que comer a verdura, tem que comer a fruta, tem que comer o arroz integral. Existem diferentes tipos de diabetes. A tipo 1 é uma doença autoimune geralmente diagnosticada na infância ou na adolescência, causada pela falta de insulina, que leva ao acúmulo de glicose no sangue. A tipo 2 é causada por fatores genéticos ou maus hábitos de vida, como consumo exagerado de açúcar, sedentarismo ou obesidade. A diabetes insípidos não provoca alteração na quantidade de açúcar no sangue. Isto acontece devido a alterações no sistema nervoso ou nos rins, que reduzem a produção do hormônio antidiurético, fazendo com que o paciente sinta muita vontade de beber água e urinar. Já a diabetes gestacional surge durante a gravidez e pode ser diagnosticada num exame de glicose em jejum após as 22 semanas de gestação. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 9 de abril foram confirmados 1.113 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso sugestivos de infecção congênita em todo o país. Ao todo, foram notificados 7.015 suspeitos desde o início das investigações em outubro do ano passado, sendo que 2.066 foram descartados. Outros 3.836 estão em fase de investigação do total de casos confirmados. 189 tiveram a confirmação laboratorial para o Zika vírus. No entanto, o Ministério da Saúde ressalta que esse dado não representa adequadamente a totalidade do número de casos relacionados ao vírus, ou seja, a pasta considera que houve infecção pelo Zika na maior parte das mães que tiveram bebês com o diagnóstico final de microcefalia. Já foram registrados 235 óbitos suspeitos de microcefalia e ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação, abortamento ou natimorto. Destes, 50 foram confirmados para microcefalia e ou alteração do sistema nervoso central. No próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que houve confusão na sessão da Câmara dos Vereadores na noite de ontem em Jundiaí. Grupos favoráveis e contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff se encontraram e foi preciso o reforço da Guarda Municipal. Continue com a gente, até já. Muita confusão na noite de ontem, durante a sessão dos vereadores de Jundiaí. Grupos favoráveis e contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff protestaram durante a sessão ordinária. Os grupos foram divididos e, mesmo assim, houve muita confusão, gritaria e relatos de agressões. A Guarda Municipal foi chamada para o reforço, mas afirmou que não houve registro de ocorrência grave. Um dos momentos de maior confusão foi a moção do vereador Paulo Sérgio Martins em apoio ao juiz Sérgio Moro. A sessão teve que ser suspensa por aproximadamente 40 minutos e depois prosseguiu normalmente. Agora a gente fala da previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região. Faz bastante calor, sol a maior parte do dia e sem previsão de pancadas de chuva. Confira os detalhes. A quinta-feira em Jundiaí será ensolarada e, segundo a meteorologia, sem previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 21 e 32 graus. Também faz calor amanhã na cidade de Várzea Paulista. À tarde, os termômetros registram 33 graus. A mínima é de 22. E também não há previsão de pancadas de chuva para Valinhos. As temperaturas ficam entre 23 e 33 graus. E a cidade de São Paulo amanhece ensolarada e também não há previsão de chuva no decorrer do dia. Faz calor, a máxima prevista para esta quinta-feira é de 31 graus. De madrugada, os termômetros registram 21.
O GRENDAC, o Grupo em Defesa da Criança com Câncer de Jundiaí, promove um bazar beneficente. O dinheiro arrecadado será utilizado na manutenção do hospital. Quem tem as informações é a repórter Daniela Fagundes. Já começou a segunda edição do Gran Bazar aqui no GRENDAC. Sobre este assunto eu converso com a Regiane Domingos, coordenadora de eventos do GRENDAC. Regiane, qual é o objetivo deste bazar? Olha, esse bazar é para a gente arrecadar fundos para manter a instituição. Então, toda semana nós temos um bazar diferente e arrecadamos fundos para a instituição. Sendo que esse é um bazar bem diferente porque nós temos 6 lojas. Então, a pessoa vai ter produtos variados para comprar aqui. Começamos com velas, semijoias, bolsas e acessórios, roupas mineiras, sapatos e plantas suculentas. Então, é uma grande oportunidade para você adquirir um produto assim, bom, bonito e barato. Este bazar já é a segunda edição. Você espera que vai ter mais movimento do que a primeira edição? Olha, eu acho que sim, que o primeiro já foi um sucesso, o pessoal gostou de encontrar uma mercadoria variada. Então nós resolvemos ampliar, colocar um número maior de lojas. Nós esperamos pelo menos arrecadar uns 20% a mais do que o primeiro. E para quem quiser vir, conhecer o bazar, como é que faz? Olha, o bazar começou hoje, dia 13, vai até sábado, das 10 às 17 horas. Então a pessoa pode vir. Se tiver alguma dúvida também, a pessoa pode ligar aqui para o GRENDAC no 4815-8440, pedir o ramal 8510. Obrigada pelas suas informações. Daniela Fagundes para o jornalismo da TV Rede Paulista. O GRENDAC fica na rua Olívio Boa, número 99, no Parque da Represa, em Jundiaí. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê que estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre das escolas técnicas estaduais. São mais de 47 mil vagas em todo o estado. Até já. Estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre das escolas técnicas estaduais, as ETECs. Ao todo, são 47.359 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de maio, pelo site vestibulinhetec.com.br e a taxa de inscrição é de R$ 30. O exame será no dia 19 de junho. Um parque aquático de Itupeva abriu os portões para as entidades de todo o estado, mas a adesão das ONGs da região foi bem pequena. Apenas 2 levaram os assistidos. Um dos motivos apontados foi a crise. Durante o evento solidário, meninos e meninas entre 6 e 12 anos aproveitaram as atrações do parque aquático. Além de se refrescar do calor de 35 graus, os pequenos receberam lanches e bebidas e a diversão ficou garantida. O que você mais gostou aqui do passeio? Dessa piscina porque tem ondas. Eu tô achando muito legal. Tô achando bom. E casa das piscinas, casa da movimentação, casa do sol. Neste ano, a 9ª edição do Dia Nacional da Criança foi marcada pela falta de participação das entidades da região. Foram apenas 2 instituições. A crise é um dos fatores responsáveis que levaram a essa situação. Até nesse momento de mais crise que o país vive, sempre é um pouco mais difícil da gente conseguir essa alimentação, mas a gente abre para as empresas que queiram participar, que queiram ajudar. É uma oportunidade para todo mundo. O objetivo é proporcionar um dia diferente para essas crianças. Hoje o parque está fechado para o público normal, então não é uma pessoa física que, não, eu quero participar, que eu também estou dentro desse grupo, né? Não, é só para instituições que fazem um cadastro previamente no nosso site, que entram em contato, para entender como é que funciona todo o regulamento dessa ação. Cerca de 4.000 crianças assistidas, entidades beneficentes, participaram da ação do Dia Nacional da Alegria. E para atrair ainda mais as entidades, o evento da ação deste ano contou com as presenças de cantores, apresentadores e ex-atleta. Quando eu era criança, eu não tinha essa oportunidade. A oportunidade que a gente tinha era de jogar bola na rua, de nadar no rio. Então, hoje a gente vem aqui e compartilha esse momento maravilhoso, a alegria estampada no rosto de cada uma dessas crianças. Eu acho que tem que ter algum político aqui para ver que o nosso Brasil está aqui, né?
E termina aqui o RP Notícia. Mais informações de Jundiaí região você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa noite para você, obrigado pela audiência, pela companhia e até amanhã.